Sejam bem-vindos ao Corte com Elas. Aqui extraímos o melhor de cada podcast e você pode assistir na íntegra clicando na descrição de cada vídeo. E se você quer mudar de vida e não sabe por onde começar, eu tenho um link de um curso maravilhoso que mudará a sua vida. Clique no link e saiba mais. Uma pessoa e transar loucamente com ela, se vocês tiverem esses entendimentos sobre esse desejo, como que o desejo funciona, como que é a questão da excitação para as mulheres, como é para o homem, como eu estimulo o meu parceiro, se vocês abrirem o diálogo, gente, conversem sobre sexo entre vocês. Casais, abram essa possibilidade. Isso vocês vão desafogar muito os consultórios de psicologia se vocês só conversarem. Sim. Por que tem uma vergonha, né? Parece que tem uma vergonha em falar sobre sexo com a esposa, com o marido. Sim, o nosso país é muito permeado por esses tabus sexuais, né? Isso tem muito a ver, olha, é polêmico, mas tem a ver com religião. Se a gente pegar sócio-historicamente, pensando na ideia de sexo, desde a ideia do pecado original veio do quê? Verdade. Está ligado desde a ideia de pecado. Então, quando a gente pensa em sexo, ele ficou ali uns 1.500 anos tendo a ideia do sexo ligado a pecado. Daí, mais ou menos depois de 1.500 anos, começaram-se a estudar a ideia e começou a entender que sexo é doença. Sexo e psicopatologia. Eu esqueci o nome dele agora, de um cara que escreveu um primeiro livro que ligava sexo a uma questão de uma psicopatologia. Masturbação era coisa de doença, homossexualismo, a ideia do homossexualismo surge ali, mais ou menos 1500. Dessa ideia, dessa psicopatologia do sexo ligado a uma doença mesmo, aí onde vem o Freud e contribui com os estudos de calma. Sexo faz parte do sujeito. Então, é uma ideia de pecado e repressão, passa para uma ideia de psicopatologia, vem para uma ideia de algo como sendo constituinte do sujeito. E se constitui o sujeito, vamos ali para a década de 60, mais ou menos, onde tem um casal muito legal que revolucionou, são os pais da sexologia, chamado Masters e Johnson. É um casal ele é médico, ela é a Virginia Johnson, uma psicóloga, e o William Masters, um médico. Eles até viraram série na HBO. Por quê? Eles, na década de 60, montaram um laboratório onde eles colocaram 14 mil casais transando, se masturbando, encheu de eletrodos, e ele ficava ali, estudando a resposta sexual no corpo. Então, isso que eu falei para você agora mais cedo, de que o sexo tem um ciclo, que é o desejo, a excitação, o orgasmo, a resolução, foi esse casal lá na década de 60 que colocou aquela galera transando no laboratório, encheu de eletrodos e começou a medir a resposta sexual. Então foi aí que a ciência começa a se debruçar para o olhar do sexo. E se esse sexo tem esse ciclo, se ele tem uma função, então ele tem uma disfunção. E aí nasce a ideia da terapia sexual voltada a esses processos ligados muito à ansiedade. Daí passa-se mais um tempo, anos 80, o Lopículo chega lá e fala, peraí, não é só ansiedade, tem outros fatores. Então vamos olhar. E quem que estava produzindo, quem que estava lidando com a questão das emoções? As TCCs. O mindfulness é uma estratégia muito utilizada dentro da área da sexualidade. É porque eu imagino que também alguns problemas... Acho que eu vou... É que eu não sei se eu posso falar coisa aqui sem avisar minha namorada, né? Mas, amor, desculpa aí qualquer coisa. Várias vezes eu preferi falar assim, ó... Tem como a gente não transar hoje porque... Eu tava com a cabeça no trabalho, sabe? Perfeito. Excelente. Namorada do Lutz, ele tá certíssimo. Maravilhoso, porque Mas eu me senti mal. Eu falei, porque na minha cabeça, eu deveria estar... Eu tenho que comparecer. Exato. Não. Então, quando você entende os teus processos, e nisso eu fico muita dó dos meninos. Gente, tem muita cobrança em cima de vocês. Por isso eu atendo tantos homens, porque eu consigo criar esse vínculo com vocês e entender o que vocês passam. Muitas das disfunções sexuais, elas se instalam a partir de um pensamento. Um pensamento ansioso, uma emoção negativa, uma cognição distorcida que você tenha, isso reflete no teu corpo. A TCC, ela nos trouxe o modelo cognitivo para nos provar justamente isso, né? Um pensamento influencia num comportamento, influencia numa emoção, influencia numa resposta fisiológica que você tem. Então, você entrar num contexto sexual, dá um exemplo, com um pensamento ansioso, isso faz com que você, no teu cérebro, ligue o teu sistema nervoso simpático
Então, para você iniciar o sexo, é o teu sistema nervoso parasimpático que tem que estar ali no comando. Você precisa estar relaxado. Para um homem ter uma ereção, o teu cérebro precisa produzir uma substância chamada acetilcolina, que vai enviar uma mensagem para o teu pênis, que vai perceber que aquela acetilcolina vai fazer com que o teu pênis perceba aquilo, capte óxido nítrico, que é o que vai fazer com que o teu pênis vasodilate e o sangue entre. Então, o teu sistema, vou começar o sexo, eu preciso estar bem, estar tranquilo, estar relaxado, preciso de acetilcolina, preciso de óxido nítrico, para que meu corpo cavernoso relaxe, o sangue entre, eu tenho ereção. Beleza. Gatilhei um pensamento ansioso. Quando você gatilha isso, você joga o controle para o teu sistema nervoso simpático. O teu sistema nervoso simpático, ele é o responsável por ligar o teu corpo para lutar ou fugir. E o que ele libera? Adrenalina. Quando você libera adrenalina no teu corpo, você fica hipervigilante. A adrenalina inibe a ereção. Por quê? Porque se você está com adrenalina no corpo, você está em perigo. E aí o sistema nervoso simpático assume o controle e ele é o responsável para desligar no teu corpo tudo aquilo que não tem função. Porque se você está em perigo, você não tem que ficar de pau duro, você não precisa daquilo. Desliga essa ereção, tira esse sangue, protege esses órgãos centrais dele aqui. Então, liberou adrenalina, você desligou os teus receptores sensoriais. Você já não está mais recebendo estímulo. Você já não sente direito, você não sente o cheiro direito, você não está escutando direito, você não tem tato. E quando você desliga esses estímulos sensoriais, você diminui a tua resposta sexual. Porque você precisa do estímulo sensorial para ter a ereção. Já viu um sex shop? Sex shop sabe muito bem disso. Você olha os brinquedos do sex shop. Percebe que todos eles, os brinquedos, brincam com os nossos órgãos do sentido? Verdade. Ele limita um tato quando ele põe uma algema. Ele limita uma visão quando põe uma venda. Ele promove um cheiro quando ele traz um óleo de massagem. Ele te dá uma sensação de quente e frio com aqueles jaizinhos. Porque eles sabem que são os estímulos dos nossos órgãos do sentido que vai facilitar, melhorar a nossa resposta sexual. Vai me manter em excitação, na excitação necessária que eu preciso para ter o orgasmo. Que é o aumento gradativo dessa estimulação que vai fazer com que eu chegue no orgasmo. Então, quando você vai num pensamento ansioso, que você gatilha, você dá o comando para o teu controle, seu sistema nervoso simpático, ele te libera adrenalina, ele diminui a tua resposta sexual. Aí o que acontece quando você não está sentindo direito? Tu vai broxar ou você vai gozar mais rápido? Quando isso acontece, o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Você vai ficar com medo, triste, ansioso. Quando você sente isso, você reforça o teu pensamento. Puta, tem razão. Eu estava mal, eu não deveria fazer isso. Eu estava ansioso. Você ensinou o teu cérebro a funcionar daquele jeito. E aí, quando você for transar de novo, você tem aquela experiência negativa com aquela pessoa. Você vai transar com a mesma pessoa. A pessoa passa a ser até um fator ansiogênico para você. E aí você vai transar de novo, você engatilha de novo aquele ciclo. E é a repetição desse processo, porque, putz, aquela vez deu errado. Não pode dar errado, não posso falhar, não posso broxar, não posso coisa rápido. Você já vai com esse pensamento. Olha você gatilhando o teu sistema nervoso simpático. Olha você liberando a adrenalina, olha você dificultando a tua resposta. Então, eu falo para os meus pacientes, vai entrar em contexto sexual, tá ansioso? Não continua, vai dar merda. Não vai na afobação de, eu vou tentar fazer. Vai dar merda, porque você já ensinou o teu cérebro a funcionar naquele ciclo. Você precisa aprender a quebrar aquele ciclo. Então, pra gente ir pro sexo, a gente precisa estar bem. Precisa estar tranquilo, relaxado, sistema nervoso parasimpático no comando. E aí depois, o sistema nervoso simpático, ele é importante. Quando você entra ali no período para gozar, o teu sistema nervoso simpático, ele entra em ação, ele libera adrenalina numa dosagem necessária para que você consiga ter a sensação do orgasmo. A gente não fica relaxado o sexo o tempo inteiro, mas para começar, é muito importante que você tenha esse relaxamento, que você se abra às sensações, que você se permita sentir, você focar na sensação. Que toque é esse que eu estou recebendo? Que estímulo é esse que está vindo? E se permitir fluir.